Em 2016, uma das maiores personalidades do mundo científico disse que o mundo em que vivemos não é exatamente o que achamos que ele é. Ou seja, nós estaríamos vivendo em uma realidade virtual e sabe-se lá onde se encontram os nossos corpos de materiais. A questão é, será mesmo que tudo isso é verdade? E agora, existem 50% de chance de estarmos vivendo na Matrix, segundo estudos, claro. Vem comigo descobrir mais porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Antes de começarmos a falar sobre as chances de estarmos vivendo na Matrix, bom, tem muita gente falando, Thiago, mas eu não assisti filme, eu não tô ligado o que é a Matrix. Eu acho válido explicar pra vocês, até quem já conhece, pra ver se bate tudinho que tá na sua cabeça, tá? Essa obra foi lançada em 1999 e desde então arrastou multidões para as telas do cinema. Isso porque trazia para o público uma mescla interessante de ação e ficção científica. O destaque, porém, ficava para o mundo distópico, apresentado pelas irmãs Wachowska. Difícil pronunciar, né? Matrix era uma realidade virtual onde todos os seres humanos moravam, mas poucos sabiam que aquela realidade era falsa. Foi então que um programador chamado Neo começou a suspeitar de algumas coisas que ocorriam ao seu redor e acabou se deparando com o dilema de deixar a Matrix ou continuar vivendo nela. Óbvio que o protagonista do filme não poderia rejeitar a chance de uma grande aventura, né? Mas acabou em um cenário ainda mais assombroso, ao despertar do sono da Matrix. Neo descobriu que a Terra já não era mais a mesma. Nosso mundo estava dominado por robôs que usavam os seres humanos como fonte de energia. Poucos escapavam e aqueles que faziam eram caçados como animais irracionais. Sobreviver era um ato que ia muito além de se manter nessa existência, mas sim de entrar em uma luta contra as máquinas que escravizavam nossa espécie. É com essa premissa que Neo torna-se o ponto de vista da Matrix, um universo rico e cheio de histórias para serem contadas. O conceito foi tão absurdo que não ficou apenas no entretenimento não, mas gerou uma dúvida filosófica em várias pessoas. Isso inclui estudiosos. E se estamos de verdade numa realidade virtual, em uma espécie de Matrix? Claro que não necessariamente igual ao filme, mas e se isso for possível? Uma das mentes que mais incentivou esse pensamento foi a de Nick Bostrom, um filósofo sueco que colocou no papel um trilema. Nesse ensaio, Nick colocou 3 questões sobre a realidade virtual. A primeira delas é essa: ou a civilização nunca será capaz de atingir uma simulação. A segunda é: ou a civilização não tem interesse em fazer uma simulação. E a terceira é: ou já existe uma simulação e vivemos dentro dela. Esse conceito básico de 3 caminhos foram largamente explorados pela filosofia ao longo dos anos. Afinal, essa é uma questão que poderia mudar toda a dinâmica como vivemos atualmente. Se estamos em uma simulação, o que de fato é real? Somos nós simples zeros e uns? Questões e mais questões são levantadas. Mas agora, vamos para a parte mais aprofundada da questão. Como eu disse, por anos essa teoria foi discutida, até que em 2020, supostamente chegamos mais perto das respostas para uma simulação. Para um astrônomo da Universidade de Columbia chamado David Kipping, a situação envolvia os números quase que de forma perfeita. Há de fato 50% de chance de vivermos em um mundo totalmente falso. David chegou nessa conclusão levando como base o trilema de Nick Bostrom, mas o astrônomo cortou uma das pernas ali do pensamento. Afinal, sabemos muito bem que nossa civilização tem total interesse em criar uma simulação, né? Isso está nas centenas de jogos que vemos ser lançados todos os anos. Óculos de realidade virtual, é muito do nosso interior querer isso. Cada vez mais o mundo tá realista, no mundo virtual, é claro. Os videogames são a porta de entrada para universos de realidade virtual. Eles criam texturas semelhantes ao que conhecemos como real e enganam até mesmo pessoas que deveriam entender as diferenças ali, como é o caso de uma notícia que viralizou em 2022. A plataforma de notícias Jovem Pan publicou um vídeo e nele dizia que as imagens eram de conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Isso, claro, no leste europeu, que você já tá sabendo que tá rolando, né? A questão é que a filmagem
imagem não passava de uma cena do jogo Arma 3, produzido pela Bohemia Interactive Studio e lançado em 2013. Pode parecer um absurdo, mas notícias de confusões como essa não são incomuns e sempre se tornam virais dentro da comunidade gamer. A questão é como culpar as pessoas se a intenção é tornar o virtual cada vez mais real. Isso nos faz voltar no estudo de David Kipping. Nele estamos atrás de uma simulação perfeita. Então, dos 3 caminhos apresentados pelo filósofo Nick Bostrom, restam apenas 2. Ou vamos atingir a realidade virtual perfeita, ou nunca atingiremos esse patamar. David ainda coloca isso em números. Basicamente existem 49,77778% de chance de estarmos dentro de uma realidade que não é a de verdade. Afinal, podemos atingir a Matrix. Então, o que é que não diz que já atingimos antes? Por que não estaríamos indo atrás de mais uma camada dessa simulação? Quantas camadas nós já não mergulhamos? Assim como no filme A Origem, com Leonardo DiCaprio, nós podemos estar tão fundo na camada da realidade virtual que talvez nem saibamos mais o que é real ou não. E convenhamos, isso é muito assustador, né? Quem aí já teve uma experiência com um óculos VR de realidade virtual? Eu tive uma experiência recente com o Oculus Quest 2, que é da empresa do Facebook e da Meta, né? E isso, nossa, me chocou demais. Pela primeira vez eu estive em um ambiente totalmente virtual, onde ao tirar o óculos pareceu muito sem graça ao real. Então dava vontade de viver mais ali, porque o nosso cérebro realmente vive aquilo como se fosse realidade. Existem diversas pessoas que corroboram a ideia do estudo publicado em 2020. Algumas confirmaram isso antes mesmo do lançamento da estatística ali dos 50%. E uma dessas pessoas é uma das mentes mais influentes da ciência na última década. O magnata Elon Musk disse certa vez em um podcast ali que existiria basicamente uma única chance em 1 milhão de estarmos no mundo real para valer. Isso pelo mesmo conceito de que se podemos atingir uma simulação perfeita, por que não estaríamos em uma nesse exato momento agora? Em Matrix, as máquinas emulam a Terra no fim dos anos 90 e início dos 2000. Na história, isso é explicado como a premissa de que foi o período de ouro da raça humana, quando nós estivemos mais perto da perfeição. Algumas pessoas dizem que esse conceito pode muito bem se aplicar para nos distrair de possíveis falhas da simulação. E convenhamos, né? Tem vezes que parece que as histórias do nosso mundo foram escritas por alguém que só podia estar querendo escrever ali um enredo. Só que por mais que essas teorias de confirmação existam, há ainda um caminho muito distante entre a verdade e a imaginação. Afinal, qual a prova cabal para realmente colocarmos em números as chances de estarmos em uma simulação? A resposta para a pergunta que eu fiz agora é que não existe nenhuma prova conclusiva de que estamos em uma realidade virtual perfeita. Assim como também que não estamos, né? Apenas teoremas e imaginação separam o que conhecemos do que idealizamos. Nem Bostrom, nem Kipping e muito menos Musk conseguem dar a certeza que vivemos em uma Matrix. O debate é somente uma ideia no campo da filosofia, e nela é muito válido questionar o que é ou não real. Mas fora disso, não existem vestígios de que uma sociedade extremamente avançada, ou então robôs, fizeram uma simulação como no filme Matrix. Alguns artigos até comparam a teoria da Matrix com as mais diversas religiões que existem no mundo. Em ambas, não há como confirmar o que podemos chamar de surreal. Um milagre é um milagre porque acreditamos nele, mas a ciência nunca conseguiu comprovar nenhum ato divino sequer. Por isso, eles têm esse nome, milagre. E não é nem um pouco raro você conversar com algum médico e eles até confirmarem isso que aconteceu foi um milagre. Ou seja, a ciência não consegue explicar, mas de alguma forma muito complicada de entender, aconteceu. Por enquanto, a teoria da Matrix é apenas um milagre que podemos refletir sobre isso. Ou no caso, temer, né? Afinal, porque uma sociedade mais avançada teria criado um campo para fugir da própria realidade? O que se esconde atrás da cortina entre o real e o surreal? Um mundo onde máquinas dominam os seres humanos para gerar talvez energia? Um mundo que destruímos a ponto de querer fugir para uma simulação?
aqui entramos em um campo onde realmente somente a imaginação tem limites. E você, acredita que vivemos em uma realidade virtual? Qual parte dos 50% você está? Deixa aqui nos comentários, tá? Se você gostou desse vídeo e que quer ver mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários também, porque eu me amarro em trazer esse tipo de informação pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!